Eu peguei meu marido me traindo com a única mulher que eu avisei que era perigosa. E agora ela acha que vai se mudar pra minha casa. Dizer que era dono da própria casa. E então veio com o discurso pronto. Aquele que provavelmente ensaiou com a Tessa. Não é sobre posse. É só simbólico. Quero me sentir realizado, sabe? Sempre sonhei em ser dono do lar onde vivo com a mulher que amo. Você pode me dar isso? Era tão bem ensaiado que quase soou sincero. Quase. Mas eu estava pronta. Sorri de volta, como quem se emociona. E disse que sim. Que faria isso por ele. E foi então que comecei a executar a segunda parte do plano. Com a ajuda de um advogado que a Morgan conhecia, redigimos uma falsa escritura. Um contrato provisório que parecia real, mas que no fundo não transferia absolutamente nada. Era apenas uma encenação legal. Um jogo de papel. Eu queria ver até onde ele iria. 2 dias depois, ele assinou. Assinou sem ler direito. Só olhou por cima, confiando em mim, achando que tinha vencido, que finalmente tinha me dobrado. Que em breve estaria com a Tessa, livre, morando na casa da minha avó, tomando café na varanda onde eu brincava quando era criança. No dia seguinte, às 8 horas da manhã em ponto, organizei uma reunião com meus pais, os pais dele e também os pais da Tessa. Convoquei todos para estarem na casa naquela noite, dizendo que tinha algo importante a contar. Ninguém sabia de tudo. Apenas Morgan. Durante o dia, agi normalmente. Fiz compras, limpei a casa, até coloquei flores na mesa da sala. Josh me mandou uma mensagem perto das 14 horas dizendo que talvez chegasse mais tarde. Eu disse que tudo bem. Que estaria esperando com um vinho especial. Às 20 horas e 10 minutos, todos chegaram. Meus pais estavam visivelmente confusos. Os pais dele desconfortáveis. Os da Tessa tensos. Todos me perguntavam o que estava acontecendo. Eu pedi apenas paciência. Disse que tudo ia se esclarecer em breve. Às 20 horas e 32 minutos, Josh chegou. E a Tessa veio logo atrás. Ela entrou sorrindo, como se já fosse dona do lugar. Carregava uma bolsa pequena, salto alto, e olhava ao redor como quem avalia o imóvel que está prestes a ocupar. Quando viu as pessoas reunidas, ficou paralisada. O Josh também. Engasgou com o próprio fôlego. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz já sem cor. Eu respondi calmamente. Vocês queriam fazer isso pelas minhas costas, então achei justo que todo mundo soubesse ao mesmo tempo. O silêncio que se formou foi tão pesado que parecia que o ar da sala tinha sido sugado. Meus pais olharam para mim com os olhos arregalados, tentando entender. Os pais deles se entreolhavam, visivelmente desconfortáveis, como se já soubessem mais do que fingiam. E os pais da Tessa? Bom, eles ficaram pálidos, como se pressentissem o tamanho da vergonha que estava prestes a cair sobre a filha. Josh ainda tentou manter a postura. Aproximou-se de mim, forçando um sorriso nervoso, e disse baixinho, quase sussurrando. Claire, amor, podemos conversar em particular? Não precisa ser desse jeito. Eu dei um passo para trás, ergui a mão e disse em voz firme o suficiente para ecoar pela sala. Não, Josh. Agora é a hora de todo mundo ouvir. Você me deve isso. Depois de tudo o que tramaram pelas minhas costas, não existe mais conversa em particular. A Tessa tentou intervir. Colocou a mão no quadril e soltou aquele tom debochado que sempre usava quando queria me diminuir. Você tá exagerando, Claire. Nada disso é o que você pensa. Eu só vim aqui hoje porque o Josh me pediu um favor. Morgan, que estava sentada no canto, se levantou com um tablet na mão. Apertou o play. O som da sala foi tomado pelas vozes gravadas. A risada dele. A voz dela. Os dois tramando, palavra por palavra, o plano de me enganar, me manipular, me expulsar da minha própria casa. O áudio estava claro, cristalino, sem margem para dúvidas. Ela vai acabar cedendo. Ela sempre cede. Você só precisa insistir mais um pouco, Josh. Assim que a casa estiver no seu nome, a gente vende e começa a vida nova. Era impossível negar. A cada frase, os rostos ao meu redor se transformavam. Meus pais estavam em choque. Minha mãe levou a mão à boca como se quisesse impedir o choro de escapar. O pai do Josh balançava a cabeça decepcionado. A mãe dele murmurava, meu Deus, repetidas vezes. Já os pais da Tessa ficaram rígidos, quase imóveis, como se a vergonha fosse uma prisão. Quando o áudio terminou, o silêncio foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Foi então que eu tirei uma pasta da mesa. Dentro dela estava a escritura que o Josh tinha assinado. Levantei para todos verem. Ele arregalou os olhos, percebeu na hora. Correu até mim, tentou pegar os papéis, mas eu recuei, firme. Você achou que estava me enganando, Josh? Achou que eu ia ceder? Isso aqui não vale absolutamente nada. É só papel. Eu nunca transferi a casa para você. Nunca. A cor desapareceu do rosto dele. Era como se o chão tivesse se aberto. A máscara caiu. Ele não tinha mais como negar. Não tinha mais como disfarçar. Tentou falar, mas a voz não saiu. Tessa, desesperada, se virou para os pais e disse, não é bem assim, eu só queria ajudar. O Josh me confundiu, ele disse que vocês iam entender. A mãe dela explodiu. Entender? Você traiu uma amiga de infância. Destruiu a família dela. Tentou roubar a casa que nem era sua. É isso que você chama de ajudar? A vergonha finalmente bateu. Pela primeira vez, vi Tessa perder o controle do rosto. O sorriso desapareceu. Os olhos tremiam. A maquiagem pesada não escondia mais a expressão de derrota. Ela olhou para o Josh, esperando que ele a defendesse. Mas ele estava ocupado demais tentando me implorar com os olhos. Foi então que eu avancei até ele e disse em voz firme. Você não só me traiu. Você me subestimou. Pensou que eu seria fraca, que eu ia quebrar em silêncio. Você esqueceu quem eu sou. E antes que ele tentasse outra palavra, levantei a mão e estalei um tapa na cara dele. O barulho ecoou pela sala inteira. Ele levou a mão ao rosto imediatamente, chocado, como se não acreditasse que eu tivesse coragem de tocá-lo daquela forma. Mas não havia um pingo de arrependimento no olhar dele. Apenas surpresa por finalmente ter perdido o controle da situação. A sala inteira permaneceu em silêncio. Você destruiu o nosso casamento, Josh.
E ainda tentou destruir a única lembrança que me restava da minha avó. Você queria vender esta casa. A casa que ela me deixou, como se fosse um troféu barato. Tudo isso para viver com ela. Apontei para a Tessa, que agora se encolhia ao lado da mãe. Meu pai se levantou, o rosto vermelho de raiva. Eu abri a porta da minha casa para você, Josh. Eu te tratei como filho. E é assim que você paga? Traindo a confiança de todos, enganando a minha filha. Ele tremia de fúria. Você não é homem, você é um covarde. O pai do Josh avançou também, sem hesitar. Deu um empurrão no próprio filho, fazendo-o tropeçar para trás. Você não foi criado para isso. Você envergonhou a nossa família. Eu não tenho mais filho. As palavras caíram como marteladas. A mãe dele chorava em silêncio, murmurando. Onde foi que eu errei com você? A Tessa tentou falar de novo, a voz trêmula. Vocês não entendem. Nós nos amamos. Isso não é crime. Mas foi interrompida pelo próprio pai, que avançou sobre ela. Amor? Você chama isso de amor? Roubar o marido da sua amiga de infância? Roubar a casa que não é sua? Você é uma vergonha. A mãe dela desabou em lágrimas, sem coragem de defender a filha. O peso do julgamento de todos caiu sobre os dois como uma avalanche. E eu fiquei ali, firme, segurando os papéis falsos como uma bandeira de guerra. Mostrei para cada pessoa naquela sala a assinatura dele, a prova da tentativa de me enganar. Ele assinou acreditando que tinha vencido. Ele acreditou que eu era idiota. Mas agora todo mundo sabe quem ele é. E todo mundo sabe quem ela é. Josh tentou se aproximar de mim com os olhos marejados. Claire, por favor. Eu errei. Mas eu te amo. Eu posso consertar. A voz dele saiu fraca, patética. Eu recuei, mantendo distância, e respondi com frieza. Você não ama ninguém além de si mesmo. Você só quis me usar, como usou ela, como usou todo mundo. Mas acabou. Você não tem mais nada aqui. Ele caiu de joelhos. Não faça isso comigo. Eu perdi a cabeça. Ela me manipulou. Olhei diretamente para a Tessa, que arregalou os olhos com a acusação. Ah, claro, agora a culpa é dela? Você é adulto, Josh. Você fez suas escolhas. Você destruiu sua vida com as próprias mãos. Morgan, que até então tinha ficado em silêncio, deu um passo à frente. A voz dela saiu firme. Eles dois são cúmplices. Um não existe sem o outro nessa traição. Mas agora, pelo menos, eles não têm mais para onde correr. E naquele momento, com todos os olhares fixos, eu dei o golpe final. Peguei um envelope que estava guardado sobre a mesa e abri. Dentro, havia cópias das provas. Áudios, fotos, transcrições das conversas, relatórios de datas e horários. Coloquei tudo sobre a mesa para que todos vissem. Essas são as provas da infidelidade. E também da tentativa de fraude contra mim. Já estão com o meu advogado. O divórcio vai sair, e vocês dois não vão receber absolutamente nada. Josh tentou agarrar os papéis, mas meu pai o segurou pelo braço com tanta força que ele se encolheu. Eu respirei fundo. E pela primeira vez em meses, senti meu corpo inteiro firme, alinhado com a minha decisão. Não havia volta. Na manhã seguinte, acordei sozinha pela primeira vez em anos. A cama ao meu lado parecia mais ampla do que nunca. Não havia a presença sufocante de alguém que fingia ser marido, mas era apenas uma sombra disfarçada de companheiro. As mensagens começaram cedo. A primeira foi dele, às 8h17. Me desculpa, eu não queria que terminasse assim. Podemos conversar? Eu olhei para a tela do celular e deixei a notificação sumir sem responder. Logo em seguida, às 9h45, outra mensagem apareceu. Eu errei, mas ainda te amo. Não acaba assim. A diferença é que pela primeira vez, aquelas palavras não mexeram nada dentro de mim. Nem raiva, nem tristeza. Só vazio. Tessa também tentou. Às 11h05, mandou uma mensagem longa, dizendo que estava arrependida, que não era nada do que eu imaginava, que não queria me ferir. No final, ainda teve coragem de escrever. Eu espero que um dia você me perdoe. Eu li cada linha com calma e deletei sem responder. Minha mãe me ligou à tarde. A voz dela estava embargada. Disse que agora finalmente entendia tudo, que se sentia culpada por ter me feito conviver com a Tessa a vida inteira, que deveria ter acreditado em mim desde o começo. Eu ouvi em silêncio. No fundo, não queria que ela carregasse essa culpa, mas também não conseguia aliviar. Algumas feridas precisam ser sentidas por todos os lados. Morgan veio no fim do dia. Trouxe pizza, vinho e me obrigou a comer. Ficamos sentadas no chão da sala, entre caixas de papelão com documentos e memórias, e ela disse: Você não tem ideia do que fez hoje. Você se salvou. Você tomou de volta o que sempre foi seu. Eu chorei nos braços dela, mas não foi um choro de desespero. Foi um choro de alívio. Quando os papéis do divórcio chegaram, assinei sem hesitar. O advogado me ligou no dia seguinte, confirmando que a casa permanecia no meu nome, intacta. Nenhum movimento deles teria qualquer efeito legal. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava protegida. Numa noite, deitada sozinha, pensei no quanto tinha perdido. Perdi um marido. Perdi anos de confiança. Perdi a ilusão de que família e amizade eram sinônimos de lealdade. Mas ganhei algo muito mais raro. A certeza de que nunca mais vou abaixar a cabeça diante de quem tenta me destruir. Siga-me para